Hoje é o último dia dessa série. Se Deus der graça, a gente concluir. Capítulo 3 de Abacuque. Você que tem acompanhado, o Senhor pode ter falado e tem falado ao seu coração através da sua palavra. E a gente está aqui com a mesma expectativa. Que o Senhor derrame da sua graça, que a mensagem do Espírito realmente entre no nosso coração e abençoe a vida da gente. Vamos ler de forma alternada, tá bom? Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tá fraco ainda, viu, irmão? E a galeria eu não ouvi ninguém lendo. Se fosse o pastor Léo, eu ia ler todinho, né? Tô ligado, viu? Tô ligado. Vamos ler, viu, gente? Bem forte mesmo. Versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar, no original seria melhor a tradução assim, para salvar com o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Vamos orar. Senhor,
Nós lemos aqui a oração do profeta Abacuque, e a gente sabe, não é qualquer oração. É uma oração inspirada pelo teu Espírito, que está aqui na tua palavra para revelar ao teu povo, por toda a história, o teu caráter e a tua grandeza, e o teu poder, e o teu cuidado, e a tua presença, mas também a tua força e o teu juízo sobre nós, sobre as nações. Então, Senhor, com a graça que vem de Ti, do Teu Espírito, e que vai além das nossas forças, porque quem de nós aqui tem condição de entender, e muito menos de ensinar qualquer coisa que a Tua palavra fala? O Senhor sabe a nossa fraqueza e insuficiência para ouvir e falar a Tua palavra. E a gente pede que o Teu Espírito abra mesmo o entendimento, o coração, a alma, e nos toque, Senhor, para a glória do Teu nome. Aqueles que o Senhor conhece, que são amados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus, vem e resgata o nosso coração. Nós somos o Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. A gente tem conversado aqui no texto de Abacuque, já falamos a respeito do seu contexto histórico, sociológico, seu contexto econômico, falamos também a respeito do seu contexto espiritual. Jerusalém está prestes a ser invadida. Uma grande nação, um grande império, o Império Babilônico, está prestes a invadir Judá, invadir Jerusalém. O profeta, que deve ter vivido no período do rei Josias, alguns anos antes desse momento que ele está vivendo aqui, já com outro rei, lembra-se bem do tempo em que Deus resolveu trazer um avivamento, e o rei Josias se curvou, e o povo se curvou na presença do Senhor, com a palavra do Senhor. Também Abacuque deve ter ouvido as profecias por intermédio de Jeremias, eram contemporâneos. Abacuque conhecia bem o conteúdo da profecia de Jeremias e o quanto ele estava sendo perseguido por causa do conteúdo da sua profecia, que dizia o seguinte: se o povo não se arrepender, se o povo de Deus não se voltar para o Senhor vai enviar uma grande nação, e esse povo não vai ver o livramento que viu na época do rei Ezequias. Esse povo vai ser destruído, o templo vai ser destruído, a monarquia vai ser destruída, a terra vai ser destruída, a Jerusalém vai ser devastada. Abacuque começa a sua profecia dizendo a Deus: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Abacuque, que é esse profeta filósofo, mas também esse profeta poeta, na presença de Deus está orando. Desde o início, o texto ele relata um diálogo de Abacuque com Deus. Deus está falando com Abacuque está questionando Deus, e à medida que Abacuque questiona o Senhor a respeito dos fatos, a respeito dos acontecimentos que viriam a acontecer, com o coração abatido, com o coração pesado, pesaroso por tudo que está para acontecer ao seu povo, Deus começa a responder, e a resposta de Deus, primeira, as coisas vão piorar. Segunda resposta de Deus ao problema do mal, a resposta de Deus à questão do coração de Abacuque é o Evangelho. Deus diz para Abacuque no capítulo 2 que o soberbo não vai prosperar no seu caminho, mas o justo, aquele que é justificado, viverá pela fé. Terceira resposta que Deus dá a Abacuque é tirar os olhos de Abacuque da história que estava acontecendo no seu tempo e tentar mostrar a ele, mostrar ao seu povo, como também a nós, a respeito de uma outra história, ou de uma grande história que está acontecendo e que nós somos frutos dela, porque ela está ainda se desenvolvendo em nossos dias. Haverá de vir alguém que sem demora, ele já veio. Abacuque fala a respeito do Messias, do Cristo Jesus, que viria.
e que isso deveria ser anunciado a todos. Hebreus, quando olha para Abacuque, diz: ele já veio. Porque ele já veio, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos, nós perseveramos para continuar buscando a Deus, continuar olhando para Deus. Mas Abacuque não está falando apenas a respeito da primeira vinda do Messias. Abacuque também está falando a respeito da consumação dos séculos. Abacuque está trazendo ao povo uma realidade de um juízo de Deus que virá abater o seu povo, não apenas naquele período, não apenas naquela história, não apenas por causa de Babilônia, mas por causa de um Deus grande que está fazendo, que está conduzindo e desenvolvendo a sua história e os seus planos na nossa vida. Ainda hoje, nós olhamos para as coisas do nosso tempo e temos a tendência a pensar que elas vão se resolver com maquinações e processos humanos. Assim nós olhamos para a política, assim nós olhamos para a economia. O Brasil tem vivido esse período de altos e baixos. Nessa fase agora da Lava Jato, há muitas expectativas boas, surgiram uma expectativa de repente o governo cair. A economia passa a responder um pouco mais positivamente, esperançosa. E vem de uma coisa e outra, e vem de um processo e outro. Às vezes é num conflito, num relacionamento entre casal, em que as coisas estão difíceis, não consegue mais se olhar direito, o coração está de alguma maneira ressentido. Mas por causa de um acontecimento, às vezes por causa de um filho que chega, ou às vezes por causa de alguma bênção que recebe, ou de uma viagem que participa, aquilo ali é de repente resolvido, ou é colocado embaixo do tapete, por causa de um outro processo, de um outro fato, um outro acontecimento social, pessoal, familiar, que de alguma maneira faz a gente esquecer, de alguma maneira faz a gente passar por cima das situações, pensar que superamos. O fato é que a história, ela não se resolve a partir de fatos, a história não se resolve a partir de governos, a história não se resolve por braço de homem, não é pelo braço, não é pela espada, mas a história se resolve pelo Espírito de Deus. O crente, aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi salvo por Jesus, foi chamado a ter uma nova vida, foi justificado pela fé para viver essa nova vida, olha para a história e não está vendo apenas as coisas desse mundo, mas olha para a história e está vendo fatos, está vendo pontos desconexos, está vendo crises, está vendo coisas que estão nos acometendo, mas olha na perspectiva de que haverá um dia em que todas as coisas serão restauradas por Deus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais, o quê? Você lembra? Infelizes de todos os homens. Deus está falando com Abacuque a respeito de uma grande história. Abacuque, diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, de que Deus guarda o justo, Deus preserva o seu povo. Irmão, presta bem atenção nisso. O caminho do soberbo, do arrogante, do ímpio não vai prosperar, ele é tortuoso, não há um caminho plano, não tem perspectiva, mas você é justo, você foi salvo por Deus como eu fui, Deus é quem guarda a nossa vida, amém ou não? Deus é quem guarda. A gente olha para os fatos, olha para a nossa história, olha para o futuro e esquece isso. Deus é quem guarda, Deus é quem me sustenta, Deus é quem me ampara, Ele é que é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é um Deus que nunca vai nos desamparar. Ainda que uma mãe esqueça-se do seu filho, o Senhor jamais vai se esquecer de nós. A resposta de Abacuque a essa palavra de Deus é orar. Capítulo 3 que nós lemos. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado e me sinto perturbado. Tenho ouvido e o meu coração pesou. Mas perceba qual é o conteúdo dessa oração, porque ela não é qualquer oração que a gente faz. Ela é uma oração inspirada por Deus e ela é uma oração
de revelação, em que Deus está mostrando a Abacuque a história, e que Deus está se revelando o seu caráter, revelando a sua pessoa, revelando como ele age na história da humanidade. Daí que o conteúdo da oração de Abacuque não é mais até quando. O conteúdo da oração não é mais por quê. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Até quando eu vou sofrer essa calamidade? Até quando eu vou carregar essa cruz nas minhas costas? Até quando, Senhor? Por quê? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa mesmo comigo? Por que isso aconteceu com a minha casa, com a minha família? Porque eu convivo com pessoas que essas coisas não acontecem com eles, mas aconteceu comigo, tem que ser comigo, é tudo eu. Abacuque não está mais orando, não está mais questionando Deus, esse não é mais o conteúdo da sua oração. Mas o conteúdo da sua oração é fruto de um resgate do Evangelho. O conteúdo da sua oração é fruto da salvação de Deus, é fruto de uma intervenção de Deus na história. O conteúdo da oração é: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz a tua obra conhecida na terra. Senhor, em nome de Jesus, esse é o conteúdo da nossa oração. Deus, faz algo novo na nossa vida, na história do teu povo, aviva-nos. A gente tem mania de, diante do sofrimento e da dor e da luta, na verdade, diante do sofrimento e da dor, lutar, empreender toda a nossa energia para que o sofrimento vá embora, para que aquela angústia vá embora. No momento do sofrimento, da dor, toda a energia que a gente gasta, todo o dinheiro que a gente gasta, todo o tempo que a gente gasta, é para que aquele sofrimento, para que aquela angústia vá embora. Eu vou para a reunião de oração na igreja quando as coisas estão difíceis, para que aquele sofrimento, aquela luta vá embora. Eu via isso muito na reunião de oração aqui. Pessoas vinham chorando, buscando a Deus, mas quando o sofrimento foi embora, as pessoas não vinham mais chorando, não vinham mais orar. É assim na vida da gente. Parece que a gente está num processo da alma, do coração, que quer resolver a todo custo. Nós pagamos profissionais na área da saúde, na área da psicologia, nós pagamos academia, nós pagamos personal training. Olha, gostou? Nós pagamos essa turma toda, investimos dinheiro, tempo, para que de alguma forma a minha mente esteja melhor, o meu coração, a minha alma esteja melhor. Perceba só que diante da calamidade, diante do quadro que estava ainda presente, e deixa eu abrir um parêntese aqui, nós estamos vivendo no Brasil um tempo difícil. Não pensa que se Dilma cair vai melhorar, não pensa, não escuta esses prognósticos. O tempo é difícil que a gente está vivendo. É difícil mesmo em todas as áreas. Espiritual, na saúde, na economia, na educação, em todos os âmbitos. É difícil o tempo. O fato é que, diante disso, o conteúdo da oração é: Deus, aviva. Avivamento. Nós conversamos aqui no mês de janeiro, nos cultos, escola dominical, sobre o avivamento. Um derramar especial de Deus, o seu Espírito, sobre a vida do seu povo. Irmãos, avivamento não é um culto de milagre, não é um culto de poder que é só gritaria. Avivamento não tem a ver necessariamente com milagres, não tem a ver com essas coisas que a gente fica na cabeça, que Deus vai fazer isso ou aquilo outro. Avivamento tem muito mais a ver com a operação do Espírito no meu coração, para me satisfazer em Deus. Avivamento tem muito mais a ver com a operação do Espírito na minha alma, para ter fome e sede de Deus. Avivamento tem muito a ver com Deus soprando sobre mim o seu vento, o seu Espírito, para que a gente se encha mais dele, para que o nosso gozo, a nossa alma esteja alegre, exultante nele. Avivamento tem a ver com a palavra, tem a ver com o Espírito, tem a ver com o serviço. Avivamento tem a ver com o mover de Deus que vem tirar da nossa alma todo o entulho, toda a poeira, tudo que a gente fica acumulando de pecado, de carnalidade, de mundanismo. Avivamento tem a ver com aquele chicote que Jesus chegou lá no templo, arrazoando, dizendo ao povo: aqui
é um lugar de oração, porque não é no templo não é a perspectiva do Novo Testamento, mas aqui no meu corpo é santuário do Espírito. À medida que oramos, Senhor, purifica-me, Senhor, purifica minha alma. Nós estamos dizendo para Jesus: Deus, venha e tire tudo que não te agrada, com o seu poder, com a sua glória. Esse é o avivamento de Deus no coração da gente. Deus tocando a gente, não somente lá atrás, quando a conversão se torna uma história de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Quando a conversão está lá esquecida, porque aquilo não brota mais ânimo no coração para buscar a Deus. Quando a conversão está lá empoeirada, está lá naquela foto de preto e branco, está lá naquela história há não sei quantos anos atrás, mas a minha alma hoje não quer Deus. Avivamento tem a ver com o despertamento da alma, em que a gente hoje volta a provar da presença e da glória de Deus. Toda a geleira da minha alma, toda a dureza do meu coração é quebrada novamente. Aquela circuncisão da carne se torna a circuncisão do Espírito novamente. E isso acontece continuamente, à medida que nos inclinamos, à medida que buscamos a Deus, à medida que olhamos para Deus, à medida que oramos, não mais para que a minha vida seja resolvida, oramos a Deus, não mais para que os meus problemas sejam resolvidos, mas oramos para Deus para que a minha alma volte a enxergar o Deus do universo. Aleluia, amém. Olhar para o Deus do universo, para que a minha alma esteja tão satisfeita, tão plena nele, que eu não preciso de mais coisa nenhuma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse avivamento, o coração pleno em Deus. Os problemas vão continuar, as lutas vão continuar, mas Senhor, aviva a tua obra. O comentarista falando sobre esse texto de Abacuque, capítulo 3, diz que o versículo 2 e o versículo 16 é como se fosse a moldura dessa oração, desse quadro de oração que Abacuque está fazendo para Deus. Na primeira parte, Abacuque começa a orar dizendo: Deus, vem de Temã, do monte Parã, vem um santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz. Veja como Abacuque está vendo uma glória, que ela é real, ela é absoluta, ela é presente, é uma glória de Deus que está aqui do meu lado, que está aqui dentro de mim. Abacuque está sendo tomado pela visão da glória de Deus. Mas perceba só que quando Abacuque fala assim, que Deus vem de Temã, que do Monte Parã vem o santo, Abacuque está resgatando a história do povo de Israel. E à medida que Abacuque resgata a história do povo de Israel, é resgatado aqui a identidade do povo de Israel. Esses montes aí, essa área na península do Sinai, faz referência ao deserto, faz referência a como Deus libertou o seu povo do cativeiro lá do Egito, faz referência a como Deus deu livramento para que o mar se abrisse e o povo passasse a pés enxutos por ali, faz referência a como Deus sustentou o seu povo durante aqueles 40 anos no deserto, enviando todos os dias o seu maná, o Deus da provisão, todos os dias cuidando do seu povo, durante o dia, numa nuvem lá, presente o tempo todo com o seu povo, à noite, numa coluna de fogo, um Deus que é presente. Quando aquela nuvem se levantava, a coluna de fogo, o povo ia, caminhava, seguia, era orientado por Deus para caminhar. Quando aquilo parava, o povo parava continuamente, passava tempos e tempos ali, sendo tratado e provado pelo Senhor. E diariamente Deus mandava o seu maná. Agora preste atenção, porque na nossa história a gente olha para trás, isso muitas vezes se esquece do quanto Deus foi fiel. No Antigo Testamento, nós temos muitos salmos, muitos textos bíblicos que vão resgatar a história do povo, resgatar a identidade do povo, para relembrar o nosso coração, a nossa alma,
o quanto Deus foi fiel na nossa vida. Olhe para a sua história, você que é cristão, você que conhece esse grande amor, olhe para a sua história e resgate no seu coração o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus tem guardado a vida da gente, o quanto Deus tem manifestado a sua glória na vida da gente. Olha para trás e ao invés de ver um ganho na justiça que me fez ganhar dinheiro, ou olha para trás, ao invés de ver uma capacitação intelectual, uma oportunidade de emprego, uma peixada que apareceu na vida e melhorou, recebeu uma promoção, olha para trás e ao invés de ver fatos e coisas humanas, olha para trás para ver quanto Deus tem agido na vida da gente, quanto Deus tem sido presente, quanto Deus tem abençoado, quanto Deus tem guardado, o quanto Deus tem manifestado a sua fidelidade, a sua graça, a sua verdade. O quanto, irmão. Deus nunca vai nos desamparar. Você pode ver isso na sua história ou não? Daquele dia que a gente conheceu Jesus até hoje, Deus nunca vai desamparar a gente. Por isso que a descoberta do Evangelho é justamente essa. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porque os caminhos de Deus são eternos. É o Senhor quem sustenta todo esse universo. Todo ele. Resgatar a memória aquilo que pode nos dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Resgatar, trazer à memória aquilo que vai trazer esperança ao meu coração. Deus é fiel. Deus, Ele não faltou comigo e Ele nunca faltará. Ainda que o mal chegue na minha porta, ainda que a crise chegue na minha vida, na minha casa, Deus vai continuar sendo bom e sendo fiel. Ainda que os resultados da minha vontade, os meus planos não sejam alcançados, ainda que a história não aconteça do jeito que eu queira, Deus é fiel, Deus é bom, Ele continua cuidando e guardando da vida do seu povo, do nosso coração. Ele continua fazendo isso. Daí Abacuque passa a orar com algumas imagens de Deus. Deus, uns cavalos vindo com poder, o sol e a lua parando, a natureza clamando por Deus, uma imagem aqui de um Senhor que é Senhor dos exércitos, aquele que Isaías tanto profetizou no seu livro. Há um Deus que vai ferir os seus inimigos, um Deus que age em favor do seu povo, um Deus que é todo poderoso. Apocalipse, a partir do capítulo 5, vai revelar para nós um Jesus que é esse Senhor dos exércitos. Um Jesus que não é mais aquele servo sofredor, não é mais o cordeiro que foi entregue ali, mas é um leão da tribo de Judá que venceu e que ele é digno de abrir o livro. E ele é digno de desatar os selos, por isso a glória, a honra, a majestade, tudo seja dado a ele pelos séculos dos séculos. Amém. Mas Apocalipse traz muitas imagens, e as imagens de Apocalipse, daqueles selos, trazem a ideia de um juízo que Deus está trazendo sobre a terra, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Os selos são abertos, a guerra, a violência, a fome, a calamidade na natureza, os selos estão sendo abertos, e à medida que são abertos, o cavaleiro sai para empreender o juízo de Deus sobre a terra. Nesse período, nessa história que nós estamos vivendo hoje, o sexto selo é aberto. Aquele sexto selo revela Deus guardando a vida do seu povo. Aquele sexto selo revela o Deus que está cobrindo o seu povo com o sangue que foi derramado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sexto selo, quando é aberto, está revelando um povo que em meio à tribulação, está revelando um povo que está perdendo a vida por causa do Evangelho, está revelando um povo que está sofrendo, mas conhecendo a exultação da alma e o louvor e a glória de Deus. Está revelando um povo que é o povo chamado povo da aliança, o povo que tem uma identidade nova, uma história diferente. E aquele povo lá que somos nós, à medida que os selos estão sendo abertos,
esse povo está sendo guardado por Deus, e esse povo está adorando a Deus, está celebrando a Deus, está celebrando o Senhor dos exércitos. Povo de Deus que somos nós, que ao invés de vivermos ou andarmos segundo o curso deste mundo, ao invés de resolvermos a nossa vida como as pessoas desse mundo resolvem, ao invés de estabelecermos caminhos tortuosos, caminhos tronchos na nossa alma, à medida que sofremos as lutas e as calamidades, olhamos para Deus e guardamos no nosso coração a esperança que é no Senhor somente, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ainda que a natureza seja toda tomada, ainda que o cavaleiro venha e fira as águas, ainda que falte alguma coisa na minha vida, voltar a olhar para Deus e ter esperança no Senhor. Essa é a revelação de Apocalipse. Quando o 7º selo abre, diz lá que houve um silêncio. Quando é aberto o 7º selo, para as trombetas, o anúncio da vinda do Senhor, da restauração da terra, diz que houve um silêncio de meia hora. Abacuque, diante da visão de Deus, do conhecimento da glória do Senhor que vai encher a terra como as águas cobrem o mar, diz Abacuque assim: cale-se diante dele toda a terra, diante da sua majestade e glória, diante do seu poder, do temor e assombro que vem na minha alma, não pelo medo de me perder ou pelo medo de me ferir, mas o assombro e o terror que vem na minha alma pela grandeza de Deus. E ao mesmo tempo, na mesma hora em que há um assombro e um temor no meu coração e na minha alma, há uma ternura, há um gozo no espírito, há um Deus que quando à medida que você olha para Ele, dá vontade de abraçar, mas também de se prostrar. É o temor do Senhor que aquece, que traz o nosso coração de volta. Cale-se diante dEle toda a terra, diante da majestade, da grandeza de Deus, que não está lá não é um grande político, não é o cara mais rico do mundo, não é um político ou um religioso que vai prometer resolver os problemas dessa terra ou os problemas do Brasil. Não se compara nada nessa terra, nenhuma glória que venha desse mundo, nenhuma glória que seja dos homens se compara com essa grande glória de Deus, com a majestade de Deus, com o poder de Deus. Por isso que Abacuque diz: cale-se diante dele toda a terra. Coração rendido. Diz Abacuque que as pernas estavam tremendo, os joelhos estavam se batendo, temor no coração, tremor na alma, porque em silêncio deveria esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas aí a perspectiva do avivamento entra. Porque a perspectiva do avivamento é aquela do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e o quê? Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma. Pois ele vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? O Senhor está comigo, seu cajado, a sua vara me corrigem, me consolam, me exortam, me admoestam. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele ainda fala que vai cear a presença dos seus adversários, os inimigos, mas termina dizendo: a bondade, a aliança de Deus, as misericórdias de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na presença de Deus, e eu vou adorar ao Senhor, eu vou viver com o Senhor eternamente. A perspectiva do avivamento é uma alma tão satisfeita e tão plena em Deus, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, presta atenção, Abacuque está falando de coisas que são comuns ao povo de Israel.
essa oliveira, ela todos os dias do ano está produzindo, está verde, está linda. O azeite, esses elementos aqui básicos da alimentação judaica, da bênção de Deus sobre a vida do seu povo e sobre aquela terra que é terra que emana leite e mel. Ainda que não tenha o que comer lá em casa, ainda que falte o arroz e o feijão, ainda que tenha que acontecer, aconteça, ainda que não haja o gado mais lá no curral, as ovelhas no aprisco, ainda que a calamidade, os rios, as coisas todas, a natureza gemendo por causa da revelação do Senhor, ainda que tudo isso nos abata aqui na terra, ainda que a calamidade chegue, o problema chegue na minha casa, ainda que nos falte o essencial para viver, porque a gente fica com medo, muito medo, de perder as coisas, mas a gente tem medo de perder as coisas que não são essenciais, não é verdade ou não? A gente fica desesperado quando falta energia em casa, não é? Desesperado. Um dia sem energia, 2. O Wi-Fi não está pegando mais. Mas eu fico pensando assim, grande calamidade ia acontecer se o Wi-Fi e o 3G não funcionassem no Brasil. É como se essas coisas fossem necessárias. Tudo bem, o celular, isso é um exemplo tão ínfimo, tudo bem. Mas já pensou se a gente não tivesse mais condição de ter um plano de saúde? A gente ia depender de quem, irmão? De quem? E você que tem um plano de saúde, depende de quem? Hein? Depende de quem? Não é de Deus, não? Imagine se uma calamidade chega na casa da gente, a gente vai precisar diminuir o ritmo de vida. E o desespero bate, o homem da casa, a mulher, começa a brigar, começa a discutir, a arrumar culpados, a querer justificar aquele acontecimento por causa de um ou por causa de outro, a se vitimizar e a carregar uma culpa, um peso no coração. Veja a perspectiva do avivamento de Abacuque. Senhor, ainda que me falte todas as coisas que são necessárias para viver, ainda que eu não tenha nem o que comer na minha casa, eu vou esperar no Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou exultar, eu vou me alegrar no Senhor. Todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Abacuque começa a sua profecia perguntando até quando e por quê. O Abacuque que se coloca na torre de vigia em silêncio para esperar Deus responder às questões do seu coração, terminando o seu livro, e essa revelação dizendo: Deus, o Senhor é suficiente, a única coisa que eu preciso é do Senhor. Deus, ainda que a Babilônia venha, ainda que a terra seja devastada, ainda que essa minha questão não seja resolvida, ainda que esse meu problema continue, o Senhor é suficiente. Eu não preciso que a coisa seja resolvida para voltar para o Senhor. Eu não preciso que Deus faça a minha vontade para me voltar para o Senhor. Mas eu preciso olhar novamente para Deus, ter a alma avivada e passar a ter Deus como foco da minha oração e não eu mesmo. E passar a orar para Deus e não para mim mesmo. E passar a me relacionar com Deus por causa de Deus e não por causa de mim mesmo. E passar a desfrutar de Deus e da presença de Deus por causa da sua glória, da sua palavra, do seu Espírito, e não por causa de mim, ou por causa de alguém, ou por causa de algum fato e acontecimento dessa terra. É passar a orar e olhar para Deus como Deus é, no seu caráter cheio de glória e cheio de poder. É passar a olhar para Deus como Deus é, um Pai cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, que está sempre pronto a nos abençoar.
a voltar a olhar para um Deus que nunca vai nos desamparar, nunca nos deixará só, um Deus que é suficiente sobre todas as coisas, porque Ele é o grande eu sou. A olhar para um Deus que é o pão vivo que desceu do céu, na pessoa do seu Filho Jesus, e todo aquele que dele comer, jamais voltará a ter fome. A voltar a olhar para um Deus que alimenta e satisfaz a alma de tal maneira que eu não preciso de nada nesse mundo para ser feliz, porque eu já sou bem-aventurado nele. A olhar para um Deus que resgata não somente a nossa identidade, mas também a nossa história, o passado, mas também o presente e o futuro, para a glória de Deus. E aí o coração volta a adorar o Senhor, volta a se alegrar em Deus, volta a se submeter aos caminhos de Deus. Ao invés de estar brigando e lutando, volta a olhar e se alegrar naquilo que Deus está operando na terra. Ao invés de estar murmurando pelo maná, volta a louvar e adorar o Senhor, porque todos os dias Deus tem sustentado a nossa vida. Voltar a ter o coração animado para buscar a Deus por causa de quem Deus é, e não por causa do que eu quero que Ele faça na minha vida, mas pelo que Deus é e pelo que Deus faz, porque a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso o caminho seguinte a isso é o que Deus faz. Ele diz assim: o Senhor Deus é minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da coça. A coça, esse animalzinho, na Bíblia, ele está sempre ligado a uma alma sedenta por Deus. Esse animal na Bíblia, nos Salmos, vai dizer assim: a minha alma anseia pelo Senhor como a coça anseia pelas águas. Esse animal veloz que vivia no deserto, quando via as águas assim longe, sentia o cheiro, ele sabia que ali tinha água longe, ninguém estava vendo, mas ele sabia e corria com toda a força. Ele sabia onde tinha água, corria com toda a intensidade ao encontro dessas águas que iriam satisfazer a sua alma, mas também iriam alimentar o seu corpo e o seu organismo de uma forma que, quando os predadores viessem ao seu encontro, ele exalaria, ele sairia dele um cheiro, um aroma que era alimentado por essas águas que protegiam a coça dos seus inimigos. Ele faz os meus pés como os da coça, e Ele me faz andar altaneiramente. A gente tem confundido muito a realidade da vida, irmãos. Nós pensamos que quando a nossa alma, o nosso corpo está cansado, cansado da vida, cansado dos problemas, cansado das lutas, a gente precisa de um descanso físico, precisa de um cruzeiro, precisa ganhar um valor na justiça, precisa que de repente alguém ligue para a gente e diz: olha, você não vem buscar esse dinheiro, você recebeu 5 milhões de dólares. Aleluia! A gente confunde a realidade da vida achando que as coisas vão se resolver assim, que o meu corpo está precisando de descanso físico, a minha alma está precisando se tornar um pouco mais vazia, um pouco mais tranquila. Mas o caminho bíblico para resgatar o nosso coração não é do descanso físico somente, não é do descanso da mente, não. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 40, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão, porque estão vendo o Senhor, estão com a alma sendo renovadas em Deus, dizendo para Deus: o Senhor é suficiente. Esse é um caminho chamado de maturidade. Ele faz os meus pés andar altaneiramente, Ele me faz seguir o seu caminho, Ele me faz ser levado até as montanhas, até o alto da sua presença. Ele faz os meus pés andar altaneiramente. Ele não deixa que a minha vida seja guiada por mim mesmo. Provérbios capítulo 3, no versículo 6, a oração, o texto diz lá assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 85, aquele salmo do avivamento: Senhor, porventura não tornarás a vivificar-nos. Aquele salmo que vai falar sobre a justiça do Evangelho,
O salmo que vai falar sobre a graça e a verdade que foram revelados em Jesus. O Salmo 85 termina dizendo que a justiça de Deus, a justiça que foi cumprida em Cristo Jesus, que uniu a graça e a verdade quando encarnou, transformará as nossas pegadas em caminhos. Ele me faz andar altaneiramente, é Ele quem me faz isso. Caminho de crescimento espiritual, de avivamento, de maturidade, de profundidade, que não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com quantidade de conhecimento cognitivo a respeito da Bíblia, teológico, não tem a ver com sobrenome, não tem a ver com nada dessas coisas que hoje em dia são consideradas como maturidade, mas tem a ver com gente que olha para Deus, que clama ao Senhor e volta a orar ao Senhor, dizendo: Deus, aviva, porque ainda que me falte tudo, ainda que o mal chegue na minha porta, exulto, me alegro, porque Ele faz os meus pés como os da coça para buscá-lo. Mas durante a vida e a missão e a vocação, Ele me faz andar em lugares altos, andar altaneiramente, para a glória de Deus, transformando as nossas pegadas em caminhos. Deus faz isso, mas Deus faz isso com o justo. Deus faz isso com aqueles que se submetem ao Senhor de todo o coração, porque os ímpios provarão o fulgor da glória do juízo de Deus. Mas Ele faz isso com aqueles que se curvam, que reconhecem o Senhor, que olham para o mal e vão parar. Agora não é mais o porquê, não é mais até quando, mas agora é: bendito seja o nome do Senhor. Agora não é mais o porquê, não é mais se vitimizando, não é mais questionando, não é mais reivindicando, não é mais murmurando o porquê, mas é: bendito seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. A Ele seja a honra, a glória, a força e o poder. Todavia eu exulto e me alegro no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar. Cale-se diante dEle toda a terra. Não sei o que é que você está passando, qual o contexto. Talvez Deus tenha falado com você nesse livro de Abacuque, não somente hoje. Mas se você quiser junto comigo orar, a gente vai orar clamando ao Senhor assim: Deus, aviva a Tua obra em nossos dias. Aviva a Tua obra na minha vida. Aviva a Tua obra no meio da nossa igreja. Senhor, vivifica-nos para que a nossa alma esteja tão satisfeita e plena no Senhor, que ainda que falte o essencial para viver, nos alegremos e adoremos e cresçamos na Sua graça e sejamos abençoados e abençoemos essa terra também. Deus, aviva a Tua obra. Eu queria que você, no seu lugar aí, junto comigo, se colocasse de joelhos, se você puder. A gente vai orar: Deus, aviva, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Oh Deus, aviva a Tua obra. Talvez você tenha uma causa pessoal para colocar diante de Deus, e você pode dizer ao Senhor: Senhor, a minha causa pessoal nem importa mais, o que importa é a Tua grandeza, é a Tua glória, é a Tua majestade. Eu quero me curvar diante do Senhor, para que a alma seja plenamente satisfeita nele. Ore ao Senhor no seu lugar, clame no seu coração, na sua alma, pela intervenção do Senhor, pela glória do Senhor.
Senhor Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a andar pela fé, a viver pela fé, Senhor. Deus, o Senhor sabe as realidades e situações, perigos, espada, as privações e provações que cada um aqui tem vivido. Mas, Senhor, nesse tempo aqui nós queremos nos calar. Como lemos no Salmo 46, aquietar o coração e provar de que o Senhor é Deus. O Senhor é exaltado entre as nações, o Senhor é exaltado na terra. O Senhor é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E, Senhor, ainda que a gente só tenha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o Senhor é poderoso para alimentar uma multidão. Então nós queremos orar, Deus, não deixe a gente ter mais do que 5 pães e 2 peixes. Deus, não deixa também a gente te buscar somente pelos pães e peixes. Mas, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso, estamos aqui curvados diante do conhecimento da glória do Senhor, do Teu Espírito e da Tua palavra, clamando, Senhor, aviva a nossa terra, aviva o nosso coração, aviva a nossa igreja. Desde as crianças, adolescentes, jovens, casais, famílias, adultos, idosos. Deus promove o avivamento em nosso meio para a gente provar e ver que o Senhor é bom, para a nossa alma voltar a se satisfazer em Ti, o nosso coração se alegrar em Ti, na Tua palavra, no Teu Espírito, com humildade, com submissão, com alegria, com exultação, com adoração, com serviço, com glória sendo dada ao Teu nome, Pai. O Senhor é bom, nós queremos Te adorar, Pai. Aviva-nos, aviva a Tua obra, faz ela conhecida para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.